O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou atrás hoje e revogou a decisão que retirou do ar reportagens da revista Cruzoé e do site O Antagonista. O repórter Paulo Leite traz os detalhes sobre esse assunto ao vivo para a gente, né, Paulo? Boa noite. Isso, Catiúcia, boa noite para você, boa noite, Pedro, boa noite a todos. Essa decisão foi tomada esta tarde. A decisão tem 6 páginas e nela o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desse caso aqui, no Supremo Tribunal Federal, começa explicando por que pediu a retirada, determinou a retirada do ar das reportagens. Diz que não havia comprovação de que o que estava escrito era de fato verdadeiro. Isso mudou hoje porque, segundo o ministro, chegaram ao gabinete dele os documentos que comprovam as afirmações. É a delação do empresário Marcelo Odebrecht, herdeiro do grupo Odebrecht, condenado pela Lava Jato, em que ele cita o presidente aqui do tribunal, o ministro Dias Toffoli, e a citação de o amigo do meu pai. Com esses documentos, portanto, o ministro entendeu que as reportagens podem voltar ao ar e negou, no final, que tenha praticado censura. E esse foi um grande debate hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, mesmo sem sessão. Hoje, tradicionalmente, quinta-feira, quarta, quinta-feira, são dias de plenário aqui no Supremo Tribunal Federal por conta do feriado. As sessões foram antecipadas, dá para ver que está mais escuro aqui hoje também. Pelo menos 3 ministros também se manifestaram sobre esse assunto aqui hoje. O presidente do tribunal, Dias Toffoli, envolvido aí no caso, deu uma entrevista ao jornal Valor e nessa entrevista ele disse que não houve censura. Censura prévia é proibida pela Constituição, segundo o ministro, e não foi esse o caso. Houve uma censura, houve uma retirada posterior de notícias inverídicas na avaliação do ministro Dias Toffoli. Pensa diferente, o ministro Marco Aurélio, também aqui do Supremo Tribunal Federal, deu uma entrevista à Rádio Gaúcha em que classificou esse episódio como mordaça. Depois, no fim da tarde, quem divulgou uma nota, uma longa nota, foi o decano aqui do tribunal, o ministro Celso de Mello, decano ministro que está há mais tempo aqui no tribunal, quase 30, completa 30 anos este ano. O ministro divulgou uma nota em que diz o seguinte, abre aspas, a censura, qualquer tipo de censura, mesmo aquela ordenada pelo Poder Judiciário, mostra-se prática ilegítima, autocrática e essencialmente incompatível com o regime das liberdades fundamentais. Fecha aspas. Quem também comentou esse esquema de liberdade e relação com a imprensa hoje foi o presidente Jair Bolsonaro, lá de São Paulo. Veja aí na reportagem. A recepção e honras militares ao presidente da República foi no Comando Militar do Sudeste, na capital paulista. A solenidade comemorou o Dia do Exército, oficialmente marcado para 19 de abril e antecipado por conta do feriado de Sexta-feira Santa. Durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a construção de colégios militares em todas as capitais brasileiras que não tenham este tipo de instituição de ensino e afirmou que precisa da ajuda da imprensa para governar o país. Nós precisamos de vocês para que a chama da democracia não se apague. Precisamos de vocês cada vez mais. Palavras, letras e imagens que estejam perfeitamente emanadas com a verdade. Quem também comentou esse caso envolvendo o site O Antagonista, a revista Cruzoé, aqui em Brasília, foi o vice-presidente general Hamilton Mourão, que classificou o episódio como censura. Veja aí o que ele disse. Eu já declarei que eu considero que foi um ato de censura, isso aí, né? Óbvio que isso está no seio do judiciário, uma decisão tomada dentro do STF, compete aí ao judiciário chegar a um final melhor disso aí tudo.